A ecoeficiência é um termo bem atual. Nesse termo, temos como conceito a disponibilização de bens e serviços a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e promovam a qualidade de vida. Então, dentro desse contexto de ecoeficiência, conseguimos disponibilizar serviços e bens com preços mais acessíveis à população, em que a empresa coloca no mercado de trabalho e consegue uma certa competitividade maior. A exemplo disso, a gente tem alguns carros que hoje já consomem menos combustível. Temos exemplos também de alguns eletrodomésticos que também consomem uma quantidade menor de energia. Então, quanto mais eu coloco no mercado produtos que eles conseguem ter uma menor quantidade de diminuição, de energia elétrica, uma menor quantidade de consumo de combustível, então eles estão dentro de um sistema de sustentabilidade ambiental, que é bem interessante para a população e para a empresa também. São os pilares da ecoeficiência. E esses pilares são o econômico, ambiental e o social. Esses pilares precisam estar atrelados, interligados, dentro de um sistema em que consigamos criar uma harmonia, em que o econômico consiga, de certa forma, ter menor custo, tanto para a empresa como para o consumidor, tendo a menor quantidade de resíduo sólido. Dentro do ambiental, em que eu consiga dar menor impacto ambiental. Então, quanto menor impacto ambiental, maior a ecoeficiência. E dentro de um contexto social, em que eu consigo mostrar para as pessoas que aquele produto, aquela empresa, aquela produção, ela é cada vez mais ecoeficiente. Então, se eu tenho um produto que ele gasta menos energia, eu não vou comprar um produto que gasta mais energia. Se eu tenho um carro que ele gasta menos combustível, eu não vou comprar um carro que gasta mais combustível. Então, quanto mais eu tiver uma associação, quanto mais eu tiver dentro de um contexto em que eu consiga diminuir o custo com combustível, custo com energia elétrica e dentre outros sistemas, eu particularmente preferiria. Eu acho que uma população também, a empresa também. Sendo que existe ainda um grande vilão, que é as emissões de gases. E existe uma competitividade dentro das empresas nos países desenvolvidos, que é em relação à neutralidade do carbono. Dentro dessa neutralidade, todas essas emissões de gases de efeito estufa provenientes de sua atividade são devidamente quantificadas dentro do inventário de emissões. E uma ação de compensação ambiental ou neutralização é realizada na mesma proporção. Ou seja, se as empresas elas emitem uma certa quantidade de gases de efeito estufa, elas têm que emitir uma compensação. Então, para isso existe um inventário, que é um documento que lista a quantidade de emissões de gases que causam efeito estufa, que são liberados a nível empresarial. Dentro desse mecanismo de emissão de gases que compensam, que na verdade criam a maior probabilidade de efeito estufa, foi criado um mecanismo de desenvolvimento limpo, que é uma ferramenta de flexibilização incluída no protocolo de Kyoto, em que os países mais desenvolvidos, que necessitam reduzir suas emissões, investem em projetos nos países desenvolvidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se ele tem uma certa quantidade de emissão de gás que gera o efeito estufa, se ele investe num país menos desenvolvido com projetos de desenvolvimento sustentável, ele não precisa diminuir a sua carga de emissão de gases que vão interferir nesse efeito. Ou seja, é uma flexibilização dentro do protocolo de Kyoto, em que, de certa forma, eu tenho um país desenvolvido, investe num país subdesenvolvido, e cria meio que um mecanismo de compensação, já que ele não consegue diminuir essa carga de emissão de gases. Existem as etapas do MDL. Quem são essas etapas? Etapas dos projetos do MDL, concepção do projeto. Então, assim, é necessário conceber um projeto, preparar um documento de concepção de projeto.
né, validar esse projeto e obter a aprovação do país anfitrião. Ou seja, se eu sou um país desenvolvido e quero iniciar um projeto de desenvolvimento sustentável para que eu não precise diminuir minha carga de emissão de gases que fazem com que o efeito estufa ele se torne cada vez maior, né? Esse país que é anfitrião, que está recebendo esse tipo de projeto, precisa me aprovar. Então, ele precisa aprovar esse país que está chegando, esse país que está tentando desenvolver esse projeto, né, dentro desse contexto sustentável. Então, se ele consegue, que ele tenha essa flexibilidade dentro desse protocolo, fazendo com que esse país ele receba ele, mas precisa ser concebido, precisa ser preparado, precisa ser validado, e o país anfitrião precisa receber esse projeto e validar, né, e receber esse país de forma aberta, de forma com que ele esteja dentro da legalidade e realmente esteja apto a aceitar o projeto, né, dentro desse país. O Protocolo de Kyoto, né, foi um documento criado por alguns países, né, dentro de uma conferência em que eles aprovaram algumas diretrizes. Dentro dessas diretrizes está a emissão de gases, sendo que na 17ª Conferência da ONU, agora das Organizações das Nações Unidas, né, a COP 2011, aprovaram um documento que prevê a prorrogação desse protocolo de Kyoto e a viabilização de um fundo verde, né, um novo tratado sobre o clima que deve vigorar só a partir de 2020, que no caso está bem pertinho, né? Já estamos praticamente em 2019, final de 2018, começo de 2019. Então, esse novo protocolo havia de fato entrar em vigor em 2020, sendo que eles aprovaram esse documento, sendo que o Brasil, o Canadá e a Rússia não entraram dentro desse contexto, não ficaram dentro desse fundo de verde climático, não foram inseridos, né? E, de certa forma, enfraqueceram um pouquinho esse acordo, tendo essa evasão desses países que, de certa forma, aqui no Brasil, na América Latina, né, o Brasil tem um certo poder econômico, um poder, né, territorial, ser um país grande, economicamente viável para esse tipo de produção, e ser um país em desenvolvimento em que os países desenvolvidos poderiam, né, investir seus projetos sustentáveis. Porém, né, o Brasil, o Canadá e a Rússia não aderiram a esse novo documento, né, esvaziando um pouco esse tipo de... Essa aula, né, ela aborda esse protocolo, tá? Aborda a questão de emissão de gases e efeito estufa, que são importantíssimos para que a gente crie um processo de desenvolvimento sustentável dentro de um sistema de gestão ambiental. Aqui eu finalizo a aula. Muito obrigada, alunos, né? Boa disciplina, e eu espero que eu tenha cooperado para o crescimento de vocês.